pessoal, vamos aí para mais um vídeo, dessa vez para subir um controlador de domínio. Na primeira parte do vídeo a gente vai falar sobre a apresentação aqui, o que é o Active Directory, o primeiro domínio aqui. A gente vai fazer a introdução. Na segunda parte a gente vai instalar o DHCP para entregar os IPs para as máquinas clientes. E na terceira parte a gente vai ingressar um computador cliente no domínio. Bom, vamos começar aqui no primeiro slide. O que é o Active Directory, né? Segundo a Microsoft, é uma estrutura hierárquica que armazena informações sobre os objetos na rede. Por exemplo, um computador, um usuário, uma impressora, enfim. Em resumo, é um banco de dados que contém todos esses objetos que compõem uma estrutura de uma empresa. Um diretório de serviço como a DDS provê métodos de armazenar esses objetos e dados para tornar disponível para os usuários através da rede, né? Então, lembrando que o meu objetivo aqui é só para dar uma breve introdução do que é o AD, suficiente para entender o que a gente vai fazer no vídeo. Aqui no slide 2, nós temos um exemplo de estrutura do AD, onde no topo fica o Domain Controller, controlador de domínio, logo abaixo vem as unidades organizacionais, as OUs, que são divididas em localidades como Londres e Nova York, por exemplo, e logo abaixo vem os usuários e os grupos, né? Agora que a gente já entendeu o conceito do AD, vamos montar essa estrutura nesse vídeo. Essa que está aparecendo no slide, né? Vamos subir um Domain Controller, em seguida vamos adicionar uma unidade organizacional chamada SC, e dentro dela mais 3 OUs, chamadas Servers, Clientes e Usuários. E aqui a gente pode observar os objetos dentro, né, de cada OU. E para finalizar, vamos ingressar uma máquina cliente no nosso novo domínio e atribuir a OU de máquinas clientes. Vamos pegar esse cliente, vamos botar na OU de clientes com a conta do administrador. Ok. Com isso a gente fecha a primeira parte, que é entender a apresentação. Vamos agora à primeira parte agora para subir o domínio. Vamos definir um IP estático no servidor. Então aqui eu tenho o server 1, vou conectar nele. Então eu já deixei ele aqui pronto, né? Se você não sabe subir um servidor Windows Server 2016, eu deixei uma videoaula pronta aí já anteriormente, e agora essa aula já é para subir o primeiro domínio. Então vamos lá. Como é que a gente vai definir o IP estático? A gente vem aqui na placa de rede, as configurações do adaptador, vem aqui em IPv4, e agora a gente vai poder colocar o IP. A gente vai colocar aqui 192.168.0.1. A máscara de subrede é a mesma aqui, já vem setado automático. Não vou botar default gateway, e o DNS server vai ser 192.168.0.1, a própria máquina, ou se preferir pode botar 127.0.0.1, que é o endereço de loopback da máquina. Então aqui é ok, definimos um IP estático no servidor. Vamos agora renomear essa máquina. Aqui eu já renomeei ela para esse vídeo, então deixei server 1, mas vou mostrar aqui o caminho. Então a gente vem aqui em Change e muda o nome como quiser, né? Dá um OK, ele vai reiniciar a máquina e está pronto. A gente também pode fazer isso por PowerShell. Vamos abrir o PowerShell como administrador. Aqui a gente vai usar o comando rename computer. E aí a gente coloca o nome que quiser, né? No caso, o server 1 aqui, ou DC, enfim. Aí você escolhe. Em seguida a gente dá um restart computer para reiniciar a máquina. Se for por aqui ou pelo iniciar ali para resetar, não tem problema. O importante é que tem que reiniciar. Ok, então agora a gente vê aqui o firewall está desabilitado. Para fins de laboratório a gente vai deixar o firewall desabilitado.
para não precisar ficar criando regra. Com isso a gente fecha a parte de definir o IP estático e renomear o servidor. Vamos agora utilizar o add roles and features para instalar o ADDS. Aqui a gente vem add roles and features. Aqui na primeira página a gente já dá um next. Next na primeira também. Aqui seleciona o servidor. E aqui a gente seleciona Active Directory Domain Services, que é a função de domínio, né? Dá um next, next também. E dá um install. Aqui a gente pode exportar as configurações, ele gera um XML. Vamos instalar aqui e aguardar. Então aqui a instalação já está acabando. Então agora aparece um link aqui para eu promover esse servidor ao Domain Controller. Ou aqui na bandeirinha também eu posso clicar, né? Então aqui a gente já marca como instalado e agora a gente vai promover o servidor ao controlador de domínio. Então a gente clica no link. Aqui nessa primeira tela a gente vai adicionar uma nova floresta. A primeira opção adiciona um outro domain controller, outro controlador de domínio a uma floresta, a um domínio existente. A segunda opção adiciona um domínio a uma floresta existente, ou seja, primeiro a gente cria a floresta, depois pode adicionar domínios filhos, né? Mas aqui no caso a gente vai adicionar uma nova floresta, que é a terceira opção. Então aqui a gente vai botar o nome para ela. Vamos botar então contoso.com. Aqui a gente tem o nível funcional da floresta, que é o Windows Server 2016, e o nível funcional também 2016. Que é o nível funcional? Basicamente o nível funcional é definido pelo controlador de domínio mais baixo da sua floresta. Por exemplo, se tiver um Windows Server 2003, então o nível funcional da floresta vai ser 2003, ou do domínio, né? Dependendo de como ele estiver estruturado. Aqui a gente tem o DNS já marcado, como é o primeiro domain controller, é obrigado a ter um DNS, e ele já é um global catalog, né? Aqui no slide a gente já preparou aqui o que é um global catalog. Basicamente ele retém uma parte dos atributos de outros domínios, então ele consegue catalogar todos os objetos, é como se fosse um catálogo onde ele consegue catalogar todos os objetos dos outros domínios e inclusive das outras florestas, né? Voltando aqui então, aqui o RODC também vou fazer uma aula sobre ele, então não vamos entrar em detalhes agora. E aqui a gente coloca a senha de restauração do Active Directory. Caso você precise fazer uma manutenção, vai ser solicitada essa senha. Então aqui a gente dá um Next. Esse erro é normal porque a gente não tem DNS, vai ser o primeiro da rede. Aqui o nome NetBIOS, necessário para resolver nome lá para máquinas de XP ou 2000, Windows Server, né? 2000, enfim. Então vamos deixar o padrão. Aqui são as pastas onde fica localizado a pasta do banco de dados, a pasta de logs e a pasta do sysvol. Nesse caso a gente vai deixar tudo no padrão aqui, né? Só para fins de laboratório. E tá pronto. Aqui a gente pode clicar em script para ver em PowerShell como seria essa implantação, para futuramente você implantar se quiser, com a mesma configuração. E damos um next. Agora dá um install e aguardo terminar. Depois de terminado ele vai pedir para reiniciar. Na verdade ele vai fazer sozinho, então é só aguardar ele fazer a reinicialização. Bom, agora já está reiniciado, a gente vai colocar a senha aqui. Vamos voltar lá para o servidor. E com isso a gente fecha a parte de promover o servidor a controlador de domínio. Agora a gente vai
Aqui eu marquei criar uma zona no DNS, mas como ele mesmo instalou, ele já criou a própria zona, entendeu? Então a gente não vai ter necessidade de criar uma zona. Eu só vou abrir aqui para mostrar o DNS já configurado. Então a gente vem aqui em Tools, DNS, clicando em servidor aqui no server 1, a gente já vê que ele já está pronto ali com a zona Contoso. Eu não vou entrar muito em detalhes de DNS porque a gente vai ter uma aula específica só para essa parte de DNS. Então aqui a gente já nos serve, já nos basta saber que o DNS está funcionando, né? Feito, então com isso a gente pode marcar aqui criar uma zona no DNS, só para ter certeza, né, que a gente configurou tudo direitinho. E agora a gente vai criar um DHCP para entregar IP. Também não vou entrar em detalhes de DHCP porque a gente vai ter uma aula sobre isso, mas basicamente a gente vem aqui em add roles and features, o mesmo processo de instalação, dá um next de novo, seleciona o servidor, escolhe o DHCP e instala. Bem simples, bem intuitivo. Terminado aqui, a gente só precisa dar um launch aqui para autorizar o DHCP no Domain Controller, usando a credencial de administrador. E está feito, está autorizado. Agora a gente vai aqui no DHCP, vamos criar um novo escopo, onde a gente vai definir a faixa de IP que vai ser entregue para os computadores clientes. Então aqui em IPv4 New Scope, a gente vai dar um nome para o novo escopo. Aqui a gente vai colocar SC. Então aqui a gente criou o escopo SC, o IP de início vai ser 192.168.0.2, o IP final vai ser 192.168.0.50, damos um next aqui, não vamos botar nenhuma exclusão de IP, aqui a duração de concessão a gente vai deixar o padrão 8 dias. E agora a gente vai fazer as configurações adicionais de DHCP. No caso aqui a gente só vai colocar o roteador, né, que é o nosso default gateway 192.168.0.1, que é o nosso domain controller. Então aqui a gente pode pular, o in-server também não vamos usar. E vamos ativar o escopo agora. Dá um finish, está feito o escopo. O DHCP já está funcionando e já está entregando IP. Com isso a gente fecha a parte de configurar um DHCP e agora a gente falta só o final, que é inserir uma máquina cliente no domínio. Então, para isso eu já deixei uma máquina cliente pronta com o Windows 10 aqui. Lembrando que ela tem que estar conectada no mesmo Virtual Switch que o Domain Controller. E após isso, ela não vai pegar IP automático ainda. A gente vai ter que ou reiniciar ela, ou a gente vem aqui no CMD. Aqui se a gente der um IP config, a gente vai ver que ela está sem IP. Então a gente vai dar um ipconfig/renew e com isso ele contata o DHCP server que tiver na rede e aí vai conseguir obter um IP. Então aqui a gente pegou um 192.168.0.2 e estamos prontos para conectar em Contoso. Vamos dar um ping aqui para saber se ele está respondendo. Ping contoso.com. Ok, está respondendo. Com isso, a gente simplesmente vem aqui em Sistema. Vem aqui em Alterar configurações. Aqui a gente coloca Alterar.
A gente pode redefinir o nome do computador, vamos botar aqui cliente 1 e o domínio a gente vai colocar o contoso.com. Dá um OK, vai pedir uma senha de algum membro do domínio, no caso aqui a gente vai colocar o administrador. Então administrator e a nossa senha. Perfeito. Ingressamos a máquina no domínio, agora ela só precisa reiniciar. E com isso a gente completa a última parte da tarefa, que era ingressar o cliente no domínio. Então vamos fazer o login aqui com o administrador para ter certeza que ela está no domínio. Aqui então a gente pode dar um //server1, que é o nosso domain controller, e aqui a gente pode ver as pastas compartilhadas, o netlogon e o sysvol, que já são as pastas padrões quando sobe o domínio, né? Aqui a gente pode ver o contoso. E é isso. O cliente já está na rede. Com isso a gente fecha a parte de inserir o cliente. E para esse vídeo não ficar tão longo, a gente não vai fazer a parte das OUs ali, no caso o SC, e colocar as outras OUs dentro, né? A gente vai deixar isso para um outro vídeo, quando a gente tratar sobre OUs e políticas, GPOs. Então nesse vídeo a gente vai focar só na parte da criação do domínio. E agora, para finalizar, eu vou deixar um bônus para vocês. Vou ensinar como instalar via PowerShell. Então para isso a gente já deixei configurado aqui o nome, já deixei server 2, já deixei o IP funcionando, já deixei o IP estático, né? E agora a gente vai dar os comandos para finalizar a instalação do domínio. Então aqui é o server novo, é o server 2. Então a gente vai usar o install Windows Feature -name, que é o parâmetro, ad-domain-services. E aqui a gente bota um verbose para acompanhar o que ele está fazendo, né? Com isso ele vai terminar a instalação ali. Então aqui ele instalou o ADDS e agora a gente vai ter que configurar ele via PowerShell também. Então a gente dá um install adds forest -domain name. Aqui a gente vai colocar o contoso de novo. Vamos botar para instalar o DNS e o verbose. Basicamente ele vai fazer a mesma coisa de antes. Aqui a gente coloca a senha de restauração, confirma a senha, a gente dá um yes aqui para tudo, no caso aperta o A e está feito. Agora ele vai configurar o ADDS para a gente, instalação completa via PowerShell. Ele mostra as pastas foram criadas, pastas padrões, ele vai dando tudo que ele está fazendo aqui, né? E com isso a gente fecha o vídeo de hoje. Agradeço novamente por acompanhar o vídeo, se inscreve lá no canal, muito grato pela sua presença e até o próximo vídeo. Valeu!